O Chaitanya Charitamrita é dividido em 3 partes que correspondem à biografia do Senhor Chaitanya. A primeira parte é chamada de Adi-lila. O verso que nós vamos ler hoje, os versos que vamos ler hoje, fazem parte dessa primeira divisão, que inclui a infância e o começo da juventude do Senhor Chaitanya. Madhya-lila é a parte intermediária do Chaitanya como sannyasi, que viaja e prega, vai para muitos lugares e tudo mais. E Antya-lila é a parte final, quando ele se recolhe já em Jagannath Puri, e ali ele vai encontrar com as grandes personalidades que seguirão ele no futuro. Se vocês fizerem uma voltinha e olharem para o quadro que está aqui na minha frente, vocês vão ver 6 personagens. Esses 6 personagens se encontraram com o Senhor Chaitanya e receberam dele a orientação de dar continuidade, de escrever livros, de pregar, de apresentar a filosofia de maneira acadêmica, com responsabilidade social, com responsabilidade escolástica. E assim, eles fizeram esse trabalho. Então, os 2 mais famosos são Rupa e Sanatana. Se vocês olharem de novo, Rupa é o terceiro da esquerda para a direita. Rupa, então é Rupa, Rupa Sanatana, Bhatta Raghunatha, Sridiva, Gopala Bhatta e Dasa Raghunatha. Então eles começam pelo terceiro. O terceiro é Rupa Goswami. Se vocês olharem, vai ver que ele é mais velhinho. Ali dá para perceber bem. E o da pontinha, que é o cara de menino, é Jiva Goswami. Jiva Goswami é sobrinho dele. E ele, Rupa, é irmão de Sanatana. Então, Sanatana e Rupa tinham um irmão a mais, que era Anupama, e ele teve um filho, e esse filho é Jiva Goswami, que se associou com os tios, se associou com os outros sannyasis, com os outros Goswamis, e terminou sendo, assim, se tornando também uma referência, e ele é o mais prolixo de todos, que escreveu mais livros, e é o mais erudito nesse sentido de produção literária. Jiva Goswami uma vez foi castigado por Rupa Goswami, porque ele entrou num debate filosófico, e muito jovem ele via que sempre havia personalistas e impersonalistas discutindo, então ele entrou num debate filosófico em Vrindavana. E Rupa Goswami disse para ele: você não é digno de morar em Vrindavana, porque este não é o humor de Vrindavana, esse humor de polêmica, esse humor de debate, de encontrar um campeão na filosofia. É até chamado, esse campeão é chamado de Digvijay. A gente tem até um título para os campeões que vencem as grandes discussões. Então, o Rupa Goswami disse para ele: não, você não é digno de morar em Vrindavana. Tchau. Mandou ele para fora de Vrindavana. Aí ele acampou, como aqui tem alguns devotos acampando com barraca, ele acampou fora do limite de Vrindavana. E ficou ali olhando para dentro de Vrindavana em estado de lamentação e separação por um bom tempo. Até que todos começaram a dizer: Rupa Goswami, retira esse castigo, retira esse castigo. Ele não é só seu sobrinho, ele também é uma grande autoridade. Deixa ele voltar para Vrindavana. E aí Rupa Goswami disse: tá bom, pode voltar, menino. E ele voltou para Vrindavana. Então, é muito dinâmica a vida espiritual, representar Prabhupada, representar toda essa escola Vaishnava, representar a Gaudiya Sampradaya, tudo muito dinâmico. E eles representam isso, eles mostram tudo isso. Eles também são chamados de o segundo grupo de GBC. Na brincadeira séria, o GBC. GBC é o Governing Body Commission, um nome em inglês, para o corpo governamental da nossa instituição. E aqui temos a Nava Vrinda, que é a supervisora zonal desse GBC, um título internacional que devotos e devotas recebem para fazer a supervisão que o GBC faria em determinada área. Ela faz no Nordeste.
Então, é um título internacional aplicado em algum IATRA. Então, o GBC é encarregado pela continuidade da fidelidade à Prabhupada do movimento. Então, o GBC tem muito cuidado de guiar nossa instituição para que cada templo, como aqui, um templo solto no meio de uma floresta, da floresta na Serra dos Cavalos. Para chegar aqui, a gente tem que subir e descer muitos buracos, né? Muitos barrancos e buracos para chegar até aqui. Quem vem a pé tem que ter cuidado para não torcer o pé. E quem vem de carro, pensa assim, quando as pedras batem embaixo do carro, chega a doer o corpo. E a gente consegue chegar aqui com esse sacrifício. Geralmente, as tradições mandam, não é só do Gaudiya Vaishnava, mas colocar os templos nos lugares mais elevados. E às vezes tem escadarias assim com 200, 300 degraus para se subir, para chegar até o templo. Aqui a gente tem essa austeridade de alguns quilômetros, 3 quilômetros, com esse sobe e desce dos buracos e barranquinhos, calombos mesmo, para a gente chegar até aqui. Então, o Chaitanya Charitamrita vai trazer, nas suas 3 divisões, nessas 3 etapas da vida do Senhor Chaitanya, informações a respeito do Senhor Chaitanya, porque, a princípio, a primeira identidade dele ele é o chefe da minha equipe. Ele é um Bhakta e eu sou um Bhakta. Então, ele é o chefe da minha equipe. Mais ou menos o que Chaitanya fizer, eu devo fazer. Isso é a primeira relação com o Senhor Chaitanya de alguém é essa. Então, o que é que o Senhor Chaitanya faz? Ele vai para a rua, canta e dança, levanta os braços e dança dentro da tradicional dança bengali. Então, a gente vai fazer o mesmo. Ele se agrupa com os devotos e sai pelas ruas cantando. Os devotos tocando mridanga, kartalas e cantando. E ele faz isso, então nós também vamos fazer isso. E assim, essa é a primeira relação com Chaitanya. Por isso eu o apresentei como patrono do nosso movimento. Foi ele quem criou. E antes de fazer o movimento ir para a rua, propriamente dito, ele tinha reuniões secretas, a portas fechadas. Só entravam quem era permitido, quem ele entendia, o grupo entendia, que tinha maturidade para entender a bomba que ia ser solta muito em breve. Porque naquele momento que Chaitanya Mahaprabhu estava apresentando a filosofia da consciência de Krishna, o Vaishnavismo guardava o Mahamantra Hare Krishna como uma joia preciosa secreta. Então não era divulgado para todo mundo. Era como um mantra secreto. Por exemplo, hoje nós ainda temos um mantra secreto, que é o Gayatri Mantra. Então a gente canta, aqueles que têm a segunda iniciação, cantam o Gayatri Mantra. Quem não tem fica pensando, o que é que eles estão assim, né? Por que eles estão fazendo? Por que eles não podem falar com a gente e tal? Eu tenho uma história dos tempos pioneiros. Eu era ainda um devoto que não morava no templo, morava externamente, assim, na minha casa, com a minha família. E um devoto da minha época, que assim, pioneiro como eu, na Bahia, ele voltou, ele saiu do templo e foi para a casa da mãe. Só que ele já chegou com a segunda iniciação. Então ele trouxe um papel. O papel que ninguém pode ver. Ninguém pode ler o mantra Gayatri escrito no papel. Todo mundo recebe no dia da iniciação esse mantra e ele fica assim, né, para ninguém olhar. Só para ele olhar e aprender. Quando ele aprende, ele guarda. Então ele estava aprendendo ainda. Então ele precisava do papel. Então ele estava na casa da mãe, desarrumou a mala, aquela coisa toda, cantou o Gayatri na hora certa. No dia seguinte ele foi cantar o Gayatri e não encontrou o papel. Então ele começou a revirar tudo e a mãe, o que você está procurando? Um papel, mãe, um papel secreto do movimento, não sei o que, aquela coisa. Ele dizia, ele, não, a senhora não pode ver não, porque deixa eu procurar, porque não sei o que, aquela coisa. Né? A gente tinha 19 anos, né? Então estava aquela agonia toda. Aí a mãe não teve outra, pegou um ônibus, foi para minha casa para saber o que é isso, que papel secreto é esse que o movimento de vocês tem, que ninguém pode ver.
E eu disse, eu não sei. Eu ainda não era iniciado, né? Não, eu não sei que papel é esse, não. Ele disse, não tem nada disso. Eu dizia, não tem nada secreto assim. Eu já estava ficando nervoso. Não tem, disse, tem um papel que ninguém pode ler, que a pessoa só os iniciados podem ler. Eu disse, não existe isso, né? Eu ficava assim, não entendia que papel era isso. Eu sabia do mantra Gayatri, mas eu não sabia que quando era iniciado tinha um papel para aprender, aqueles detalhes, né? Aí eu fui pesquisar, né? E aí descobri que ela, fui dizer para ela, não se preocupe, né? Ela faleceu há pouco tempo, a gente chamava de Aravinda, Dona Aravinda, um apelido. Aravinda é Lotus, a gente chamava ela de Dona Aravinda. E... Ele encontrou o papel? Encontrou, estava no meio lá, encontrou. Foi só bagunça mesmo de chegar de viagem, assim. Bom, então o Gayatri Mantra é secreto e o Mahamantra era secreto desse jeito antes. Mas para colocar o Mahamantra na rua, o Senhor Chaitanya treinou um grupo. E esse grupo se reunia assim. Então as pessoas perguntavam por que eles estão ali, o que é que eles estão fazendo isso aqui, nem Dona Aravinda lá. E o que é isso? Por que eles estão assim, secreto? Por que é tão secreto desse jeito? Aí ele fazia isso e alguns entravam, tinha um cesto. Hoje eu entendo como um cesto de roupa suja que a gente usa aqui, geralmente é grande. Há algum tempo aqui no Nordeste era comum um cesto de palha, bonito, parecendo um balaio, não sei se ainda usa, hoje é de balaio de vime, né? Parecendo assim um balaio de vime. Hoje é tudo plástico, mas naquela época, então tinha um cesto grande e uma pessoa entrou e ficou dentro do cesto escondido para ouvir o que eles falavam, que nem Dona Aravinda lá que porque queria entender o que estava acontecendo. Bom, ela tinha um filho de 19 anos que entrou para uma sociedade que tinha algo secreto. É muito normal que qualquer mãe responsável queira saber o que está acontecendo com meu filho, né? É muito normal, ela não tem nenhum erro nisso. Apenas eu acho essa história engraçada, porque eu também fiquei preocupado. Tanto que eu nunca esqueci, né? Uma coisa assim, que já se vão quase 50 anos, eu não esqueci ainda. Bom, então, o Chaitanya Charitamrita é esse livro, e ele é um pós-doutorado da nossa filosofia. Os significados de Prabhupada são inéditos, são especiais no sentido de rigor filosófico. Os significados do Chaitanya Charitamrita são mais rigorosos do que o Srimad Bhagavatam. No Srimad Bhagavatam, Prabhupada prega de um nível, e teria que ser, porque é pós-doc, né? Teria que ser mesmo, é pós-doutorado, então tinha que ser realmente mais assim. Então, os significados de Prabhupada do Chaitanya Charitamrita são muito precisos e técnicos às vezes, e esses que são técnicos merecem ser estudados por nós, memorizados, assimilados como referência para nossas pregações, para os nossos cursos de iniciação à filosofia, porque são significados muito importantes. Então, vale a pena percorrer rapidamente, o mais rápido possível, os níveis filosóficos, os níveis acadêmicos que oferecemos para chegar no Chaitanya Charitamrita e poder estudar dessa maneira profunda. Então, é uma recomendação maravilhosa. Prabhupada escreveu esse Chaitanya Charitamrita pelo pedido dos devotos. Os devotos imploravam a ele já estava numa idade avançada e num tempo que o movimento já tinha começado avançado. Ele estava traduzindo o Bhagavatam e os devotos pediam, por favor, o Chaitanya Charitamrita, o Chaitanya Charitamrita. Graças à inspiração de Krishna, Prabhupada, então, traduziu o Chaitanya Charitamrita. Mas antes de traduzir o Chaitanya Charitamrita, ele produziu um livro chamado Ensinamentos do Senhor Chaitanya, porque ele pensava, se eu não tiver vida suficiente para concluir a tradução do Chaitanya Charitamrita, meus seguidores terão o resumo, os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Então, esse livro, Ensinamentos do Senhor Chaitanya, tem exatamente o que nós precisamos receber de temas para o pós-doc, para
um trabalho de tese, de pós-doc. Então, ele é bem resumido, é muito bom, está super organizado. Prabhupada não fez isso só com o livro Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Ele fez isso também com o Bhagavatam. Quando ele viu que corria o risco de ele não conseguir completar os 12 cantos e nem chegar ao 10º canto, rapidamente ele produziu o livro de Krishna. E a pessoa que bancou a impressão do livro de Krishna foi George Harrison, famoso, né? Então ele bancou, deu o dinheiro e Prabhupada produziu o livro de Krishna, 3 volumes, que é chamada Trilogia Krishna. Então essa trilogia foi produzida por George Harrison e Prabhupada fez para poder superar alguma deficiência que houvesse em questão de tempo dele, se ele não tivesse como concluir. E sabemos, ele não concluiu. Ele foi até o 10º canto, o 13º capítulo do 10º canto, e os seguidores dele, encabeçados numa equipe, encabeçados por Hridayananda Das Goswami, que é muito conhecido nosso, que fala português muito bem, ele completou a tradução até o 12º canto. E assim, nós estamos com a oportunidade de ler hoje o Chaitanya Charitamrita. Vamos ler do capítulo As Glórias de Sri Adwaita Acharya. Sri Adwaita Acharya está numa gravura do altar, que é semelhante a essa. A disposição lá é mais assim, de fazendo pose para tirar foto, e aqui é em movimento, na dinâmica do movimento. Adwaita Acharya é exatamente esse daqui, da ponta, de barba branca. Ele é o mais idoso da galera. Ele já era um grande mestre. Ele era um grande vedantista, impersonalista, quando conheceu o movimento e se rendeu ao Senhor Chaitanya. Ele se rendeu à filosofia e passou isso a cantar e dançar nas ruas, coisa que o impersonalista jamais faria. Então, agora está se falando das glórias, o capítulo fala das glórias de Adwaita Acharya. Porque quando se faz uma biografia, naturalmente se identifica os associados daquela pessoa. Então, a pessoa pode ser uma grande celebridade e, digamos assim, um filho pode não ser, um vizinho pode não ser, mas pode ser que em dado momento da vida daquela pessoa, um vizinho tenha sido muito importante. E esse vizinho, então, entra na biografia daquela pessoa. Adwaita Acharya não é como um vizinho. Adwaita Acharya é uma grande personalidade, uma encarnação de Mahavishnu, que veio para manifestar os passatempos do Senhor Chaitanya e dar a segurança filosófica e dar prestígio para o movimento do Senhor Chaitanya. Então, o Senhor Chaitanya, ele faz parte aqui, então, o autor do Chaitanya Charitamrita vai falar sobre as glórias de Adwaita Acharya. E nós estamos ouvindo sobre isso agora. Os capítulos do Chaitanya Charitamrita, às vezes, têm 300 versos. São capítulos muito longos, difíceis de se estudar sistematicamente. Por causa disso, para fazer divisões de sessões temáticas, é bem difícil, porque com essa quantidade de versos dá inúmeras sessões temáticas e um aprofundamento. Então não é brincadeira, tem que ter já muita experiência filosófica para não se perder pelo caminho. E muita gente se perde. Muita gente se perde durante a alegria do Chaitanya Charitamrita, a alegria apresentada do movimento do Senhor Chaitanya. Nesse livro, a pessoa decide encontrar o melhor do movimento Hare Krishna. Então, o melhor do movimento Hare Krishna é exatamente essa interação congregacional e essa cantoria interativa, a relação com todo mundo. Então, a gente entra nessa. Porém, a gente ainda não se purificou o suficiente. Então, quando a gente entra nessa e mantém ainda um apego ao gozo dos sentidos, a gente vai terminar querendo o melhor dos dois mundos. A gente vai querer ser feliz material e espiritualmente. É aquele engano que aparece às vezes na vida da gente. E a gente precisa estar muito atento, porque senão a gente vai sempre lutar, enquanto devoto, pelo melhor dos dois mundos. E aí é que corre um risco
que foi preocupação do Sr. Chaitanya, preocupação de Bhaktivinoda Thakura, preocupação também de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Prabhupada não teve tanta preocupação com o tema dos Prakrita Sahajas. Prakrita Sahajas, exatamente isso. Aqueles que são devotos inexperientes que ficaram muito apegados à Prakriti, a natureza material. Então querem o melhor da natureza material, mas também querem ser devotos. Então querem o melhor dos dois mundos. Não sabem o que renunciar, o que fazer e o que não fazer. Então o Chaitanya Charitamrita nos conduz em muitas ocasiões para esse tipo de experiência. E a gente tem que prestar bastante atenção, porque não é que qualquer pessoa que esteja querendo viver os seus talentos, viver a sua capacidade de trabalho, seja um Prakrita Sahaja. Não é isso, ao contrário. Isso é Bhakti Yoga. Isso é Bhakti Yoga. Não é isso. O que é o desejo de desfrutar intensamente, inclusive da consciência de Krishna. É obter o prazer dos sentidos na consciência de Krishna. O prazer material dos sentidos na consciência de Krishna. Isso é que é a diferença. Os Prakrita Sahajas lutam por isso. E eles, culturalmente, se envolvem com diferentes propostas de gozo dos sentidos. E terminam até como pessoas marginalizadas dentro da sociedade. Então, a gente precisa compreender essas coisas e durante a leitura do Chaitanya Charitamrita a gente vai ter muita alegria. Vamos ver o que é que está reservado para nós hoje. Se é algo mais leve, cheio de alegria, ou se é algum conhecimento muito técnico, eu não sei, não li antes, ou algum conhecimento muito técnico que vai fazer a gente esquentar os miolos em plena segunda-feira, depois que a gente está esfriando aqui vários dias e agora, quem sabe, vamos chegar a isso, tá? Então,